Salve, viajantes do tempo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu gravei um vídeo inicial, mas eu vi que acho que deve ter dado algum problema aqui e saiu. Bom, retornando. Com mais um vídeo de edição duvidosa, sem investimento da Warner Bros, nem da DC Comics e nem muito menos da Marvel Bros, da Marvel Comics, venho eu me aventurar em mais um vídeo feioso, mas com alguma informação. Muitos de vocês não devem ter visto muito essa minha cara, feia e gorda, mas tô na moda. Pelo menos o conhecimento é o que importa. Pelo menos tem saúde, né? É o que minha avó dizia. Você que está iniciando no ramo de eletrônica sempre tem dúvidas acerca de como testar componentes, como testar certos objetos nas placas e não sabe muitas vezes como isolar o defeito. E isso é muito importante. Porém, isso é normal. De início é normal. O professor ele vai te ensinar como fazer a leitura dos componentes, como identificar cada componente e muitas vezes até identificar defeitos nas trilhas, não é? Te passando conceitos de como funciona um resistor, como funciona um indutor, um capacitor, qual é a função do transistor, de um MOSFET, do circuito integrado e circuito integrado oscilador, do que é um osciloscópio, não é? O que é um fotoacoplador, o que é um capacímetro, como usar um multímetro. Isso são coisas básicas, que é tensão de entrada primária, tensão de saída secundária, não é? Ou o inverso. Quais são as diferenças entre fontes chaveadas, não é? E por aí vai. Mas na prática, quando você vai começar a aprender, você vê que as coisas não é somente como o professor está ensinando. Já existe uma complicação na teórica. Quando você vai colocar a prática, aí é que o negócio se complica. Como minha avó fala, o buraco é mais embaixo. Então, quando você pega um aparelho que ele está inoperante, o que fazer? Você injetou sua tensão nela, 220, 110, 350, 380, não importa, 12 volts, 9 volts, 3 volts, dependendo da voltagem do aparelho. E o aparelho está inoperante, pode ser com carregadores de celular, um carregador de um barbeador, tá arriado no tempo de fazer a minha já também. Vou levar uma bronca do coronel, mas fazer o quê? E você não sabe como isolar o defeito. E eu vou te ensinar algumas dicas aqui de como você fazer isso. Eu estou aqui em mãos com uma placa de um micro-ondas da GGM Gastro. Eu não sei ao certo qual é a marca mesmo do micro-ondas, mas ele foi fornecido por esse revendedor. E eles são especializados em vender aqui na Europa para hotelaria, bares, restaurantes, que são equipamentos profissionais de potência. Eu vou acender a luz aqui de novo, para ficar melhor para mostrar para vocês e facilitar. Não reclama, isso aqui foi investido muito dinheiro do governo federal para que esse vídeo pudesse ser gravado e ser assim, ó, de alta qualidade, estilo da Warner Bros. E já vou ser contratado pela Disney para fazer isso também. Ironias à parte, aqui. Algumas placas de fontes, ela só tem três conectores, que é o da tensão de entrada e o terra, e um que fica específico somente para um motor, e o motor não, para a lâmpada e para o ventilador. Nesse aqui ele tem 4 pinos, ele tem as duas entradas, o neutro e o fase. Aqui é a entrada do ventilador e aqui da lâmpada. Da lâmpada não, do motorzinho do prato. Eu acho que é isso, não me falha a memória. Uma é da lâmpada e outra do ventilador. Você inseriu a tensão aqui. O aparelho está inoperante. O painel ele tem que acender automaticamente quando você injeta a tensão. Não importa se você acionou ou não, ele vai acender. É por isso que ele fica aceso o tempo todo, muitas vezes com hora programada, que muita gente deixa o micro-ondas ligado para ficar vendo a hora. Mal usa uma rapidinho, né? Mas esse ensinamento que eu vou te ensinar aqui, pelo menos espero, ele vai te ajudar a aplicar esses defeitos e isolar defeitos em muitos outros aparelhos. Você aplicou a tensão. Você pode ver que esse aparelho aqui, ele tem 2 capacitores eletrolíticos. Eletrolíticos, ele tem polaridade, entende? Nesse caso, aqui onde você está vendo essa lista branca, tá vendo? Essa barra branca é o negativo. O outro lado, logicamente, é o positivo. Você vai colocar o seu multímetro na escala
de corrente contínua, que é esse lado aqui que tem esse símbolo, entende? No 600. Se você tiver 1000 nele, você coloca também. Por quê? Quando você ingerir a tensão, tome cuidado que você está trabalhando com tensão elétrica. Você já alimentou a placa com tensão elétrica. Eu não me responsabilizo pelos resultados. Entendeu? Eu sou doido, mas sou doido desse ponto não de me responsabilizar por isso não. Esse é problema teu. Te vira, negão. Aí por quê? Você vai ter que testar se tá chegando tensão nos dois capacitores. Não é só em um, é nos dois. Se só tiver em um e o outro não, nesse e o outro não, e nesse aqui tiver, um deles está com problema. Você vai ter que remover e testar fora. Depois eu faço um vídeo ensinando isso com melhor clareza, porque eu vejo muitos vídeos com muito embromeixo e enroleixo. Isso é um vídeo para iniciantes, então você tem que falar de maneira clara. Aqui eu sendo nordestino, não tenho como falar de maneira clara. É complicado entender nós nordestinos falando. Né? Usa um tradutor brasileiro. Aí veja, testou a tensão neles. Não tem tensão nenhuma neles, não chegou tensão nenhuma neles, arranca fora, coloca outro. Nunca coloque um capacitor de capacidade menor. Entende? Sempre coloque igual ou maior. É de 450, como esses dois, 450 volts. Coloca de 450, de 500, como quiser. Pela tensão, como daqui é 230, cada capacitor desse, se eu colocasse de 300, ele suportaria. Mas por segurança é melhor colocar o que já vem de fábrica. Então eu coloquei 2 de 450 por 4.7 microfarads. Eu podia colocar a quantidade de farads maior? Poderia, não é? Mas eu não sei se isso garantiria a melhor segurança em caso de um pico de tensão elétrica, porque ele pode estourar. Então se ele estoura, deu sobrecarga. Se deu sobrecarga, os capacitores ajudam a proteger. Tá tudo certo com o capacitor? Suave na nave, beleza. Vamos agora para as pontes retificadoras. O que são as pontes retificadoras? São esses 4 diodos aqui. Cada diodo desse aqui é daquele N4007. Né? Se todos eles estiverem em perfeitas condições de funcionamento, vocês vão testar esses dois resistores aqui. No caso, eu tenho um de 22 ohms e o outro é de 220K. Eu acho que é isso. Depois eu calculo direitinho para saber ao certo. Se os capacitores estiverem tudo em ordem, a ponte retificadora estiver tudo ok, os dois resistores estiverem em perfeito funcionamento, agora vocês vão ter que testar aqui esse indutor. Não era esse indutor aqui que tinha na máquina, era esse daqui. Ele é muito parecido com um resistor. A diferença é que você vai ver na impressão, na própria placa, isso aqui onde está gravado nela, você vai ver que quando é um resistor, ao lado tem um R e uma numeração, que é a localização dele na placa. Já quando é um indutor, ele geralmente vem com LR ou só o L. Um L, faz o L. E esse componente, ele geralmente é na cozinha verdinha, meio azulado, entende? Esse safadinho aqui, ó. Isso aqui quebra muito a cabeça de quando a pessoa... Eita, não... Tem que falar com a produção de Hollywood aí, meu velho, para melhorar as câmeras aqui, porque... Em média tá fazendo pareia. Não dá pra ver direitinho, mas ele é das 3 cores. Vermelha e... Onde mostra a resistência dele é prata, né? Ele, se eu não me engano, parece que é 220, alguma coisa. Como é que você testa ele? Escala de continuidade, que é a escala que você testa o diodo, e ele tem que dar um bip. É melhor você testar nessa escala em multímetros que tem um bipzinho. Não importa se é o analógico, eu acho que é o X1 no analógico, e nesse aqui, escala de diodo, é a escala de continuidade. E você vai colocar... Esse aqui que é melhor. O vídeo vai se alongar só um pouquinho. E você vai ver. Colocou na escala de continuidade.
Não bipa. De jeito nenhum. Muitas vezes ele até mostra como se fosse uma espécie de uma resistência, quando é naqueles resistores automático digital, mas ele na verdade não tem resistência alguma. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar o outro que bipa aqui também. Escala de continuidade. Veja. É só o teste do multímetro. Nada. Nem resistência qualquer uma aparece nele. Então, esse indutor está ruim. Então, se o visor da sua placa estiver ruim, substitua logo esse indutor. Ah, malucão, mas não voltou a funcionar. Então, ok, vamos lá. Você já fez tudo, né? Testou a capacitância e o carregamento dos capacitores, verificou as pontes retificadoras. Testou o indutor, substituiu ele e não tornou a funcionar. Testou os resistores estão tudo ok. Isso aqui é um circuito integrado oscilador. Ele também vai ser responsável por receber a corrente e oscilar, junto com esse trafinho chope aqui. Depois eu vou também explicar acerca deles. Então, nesse daqui, ele estava com esse circuito oscilador trincado no meio. Tirei ele fora, testei, estava ruim. Comprei outro até barato, razoavelmente barato pelo AliExpress. E coloquei. Porém, continuou não funcionando. Mas eu vi que a tensão aqui, ó, no primário, chegava. Será que está chegando no chopper? Porque ele tem que chegar aqui, às 220, e ele tem que sair daqui e distribuir 5 volts, 12 volts. Se você testar e ele estiver funcionando, passando as tensões de boa, normal, tranquilo, suave na nave, teste os capacitores que vêm após ele, geralmente 35, 25, 10 volts que tem nele, entende? Esse indutor aqui também, que ele tem outro indutor. Teste também aqui esses dois fotoacopladores. Depois eu vou gravar um vídeo explicando direitinho, com melhor detalhe, para que o iniciante entenda. Se os fotoacopladores estiverem funcionando bem, ou um funcionar bem e o outro der alguma falha, retire ele fora, teste fora, tá tudo bem, bota de volta. Deu erro, joga fora, bota outro no lugar. Entende? E depois vocês têm que testar também esses capacitores cerâmicos aqui, que eles vêm com a nomenclatura nele de 102, 103, 104, entende? Eita, até que eu vi que eu tirei de um aqui e não coloquei no lugar. Eu tenho que testar esse outro aqui. E assim vocês vão testando também esses capacitores, verifica o cristal, como aqui eu também cheguei a testar, né? Todos os diodos, diodo Zener, resistores, todos eles estavam tudo dando em ordem, entende? Tirei fora os relés para testar. Você testa na escala de continuidade cada pino. Aquele pino que der uma certa resistência, ou que mexer no analógico, ou que der uma resistência no próprio multímetro, você sabe que é ali naqueles dois que você vai injetar tensão. Você pega uma fonte de 12 volts e injeta naquele lugar. Se o relé ele armar e fechar, entende? Então ele está funcionando. Se ele não der sinal nenhum, arranca ele fora e coloca outro. Ok? Recapitulando. Injetou a fonte, testa todos os componentes aqui. Primeiro esse, para verificar se tem tensão. Tem tensão, testa todos os outros. Viu que está tudo ok, está chegando tensão aqui normalmente neles. E eles estão funcionando, todos os capacitores, os componentes estão em ordem. A fonte primária, a princípio, está funcionando perfeitamente. Então não há problema no primário. Cuidado com capacitores para não levar choque quando ele se descarregar. Até tá um pouco escuro aqui que eu ia mostrar. Acho que dá para ver até um pontinhozinho aqui, né? Acho que é outro aqui. O capacitor que descarregou na minha mão. O capacitor descarregando na minha mão e eu jogando a placa no telhado com o susto que eu tomei. Agora imagina, 2 horas da madrugada era a hora que eu tava fazendo isso. Minha mãe e meu padrasto dormindo lá embaixo, eu acho que acordaram com uma pancada. Mas faz parte. Isolou aqui.
tudo está perfeito. Ou substituir os componentes. E até então, o painel não acendeu. Verifique agora os reguladores de tensão, que são os capacitores cerâmicos que tem aqui. Esses capacitores, qualquer diodo, resistor e indutores que tiver na proximidade, teste tudo, entende? Verificou, viu que tá tudo ok aqui. E o trafo? Como é que vai testar? Testa para ver se está chegando a tensão de entrada nele e se está saindo a tensão nele. Depois eu vou ensinar vocês também como fazer o testador de chopper. É fácil, tem um bocado que eu já encontrei aqui muito bom no YouTube, mas são complicados para fazer, para encontrar até certos componentes. Eu vou ensinar um mais fácil, entende? Então você verificou aqui todas as tensões. Depois de verificar e você viu que tá tudo certo aqui, verifica os relés para verificar se eles estão armando. Estão armando? Ih, meu irmão, agora o negócio vai dar complicado. Porque você vai ter que depois testar esse chopper para verificar se ele não está com as bobinas abertas internas, entende? E se em último caso não foi o nosso amiguinho aqui que deu defeito, que é muito difícil. É muito difícil. É tipo o microprocessador do computador. Entende? Enquanto você queima de seus componentes 150 vezes, o processador está firme e forte ali. Lógico, ele recebe algumas pancadinhas, mas continua firme e forte, até que ele para de vez. É muito difícil. Ok? Também teste alguns componentes que tem aqui do outro lado da placa. Geralmente algumas placas não têm ainda esses componentes aqui em SMD, cerâmicos, entende? Como capacitores, diodos, alguns resistores que são chamados de fusistores, que é aquele que tem a letra 0 no meio, ele funciona mais como se fosse um fusível. Teste tudo, qualquer um deles que você vê, qualquer problema que tenha neles, lembre-se que diodo tem polaridade, você tem que testar dos dois lados. O lado onde tem a lista é o negativo. Se colocou na posição correta, não deu nada, colocou do outro lado, deu uma resistência e o valor dele. Se você colocou de um lado, deu bip, colocou do outro, deu do mesmo jeito, tchau, substitui. Colocou de um lado, não deu nada, virou e polaridade também não deu nada, fora. Ou então tira eles fora, testa fora e verifica se o problema continua. Se o problema continuar, descarta e coloca o novo. Beleza? Fiquem na paz. Shalom Adonai. Beijo a todos.